Engajamento. O que será que faz os colaboradores se engajarem no projeto? O que faz as pessoas se engajarem por aquilo que elas acreditam? O que faz essas pessoas se moverem para a ação de uma maneira que, porque elas querem, não porque precisa ser feito aquela determinada tarefa? O que engaja as pessoas? De que forma um líder pode engajar a sua equipe? O que é engajamento? Esses são os assuntos que nós vamos falar no vídeo de hoje. Equipes engajadas, equipes apaixonadas por aquilo que fazem, elas diminuem em 48% acidentes de trabalho. Diminuem em 41% problemas de qualidade. Diminui em 37% o absenteísmo e diminui 25% o turnover, ou seja, a rotatividade da tua empresa. Empresas mais engajadas, com colaboradores engajados, possuem 21% a mais de produtividade e 22% a mais de rentabilidade. E aí eu te pergunto, o que nós estamos esperando para engajar os nossos colaboradores? As pessoas só se engajam em projetos que inspiram elas. Elas só se engajam em projetos que tenham algum significado muito forte para elas. Se não existir esse significado forte, se não existir um propósito maior, as pessoas não se engajam. Se elas não acreditarem naquele projeto e aquele projeto ter um grande significado para a vida dela, ela não vai se engajar por qualquer que seja o projeto da tua empresa, o projeto da sua unidade. Daí um motivo também das metas desse avanço, desse desenvolvimento ser muito claro para essas pessoas. Não adianta ter um propósito nobre, não adianta ter um significado bacana e inspirar as pessoas se não existem metas claras para que elas atinjam esse objetivo. Isso é o propósito do engajamento. Então, antes de você dar qualquer tarefa ou qualquer meta para os teus colaboradores, analise: será que eu estou engajando as pessoas? Será que eu estou apresentando a elas um propósito maior, um propósito que inspire elas, um propósito que faça com que elas partam para a ação, porque aquilo tem um determinado significado importante para essas pessoas? Será que eu estou proporcionando engajamento dentro da minha empresa, dentro da minha unidade, como líder, como empreendedor? Daí a responsabilidade sua, empreendedor, sua, proprietário, sua como líder, de engajar os teus colaboradores, de apresentar aos teus colaboradores o posicionamento da marca, que é o propósito maior, que é o tipo de produto e serviço que nós queremos entregar. Quando ocorre uma reestruturação organizacional dentro da tua unidade e essas metas e esses objetivos não estejam muito claros, isso não proporciona engajamento. Não adianta virar para o colaborador dizer pura e simplesmente para ele realizar aquela tarefa, porque aquilo tem que ser feito. Ele tem que acreditar por que tem que ser feito, em que aquela tarefa que ele está realizando vai ajudá-lo, vai proporcionar desenvolvimento para ele, em que ele vai atingir as tuas próprias metas pessoais, ele vai alcançar o sucesso tão almejado por ele também. Quanto mais o empregado e o colaborador se identifica com essas metas e com esse propósito, com mais energia ele vai se dedicar a atingir os seus objetivos e esses resultados. Daí a importância muito grande da comunicação
da liderança. Olha só que interessante essas informações. As pessoas se lembram 9 vezes a mais do que o líder diz para ela do que outras pessoas. Olhem esses números. O que faz as mudanças comportamentais acontecerem de fato está 55% depende das atitudes do líder, 30% depende do que a empresa apresenta, dos processos da empresa, e 15% depende do que está escrito nos veículos de comunicação da empresa. Portanto, olha a quantidade de percentual e de responsabilidade que o líder tem neste processo de comunicação e de mudança efetiva de comportamento. Existe um velho ditado que diz: falar é fácil, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Eu pergunto a você, líder, até que ponto você faz e executa aquilo que diz? O exemplo arrasta. 6 passos simples para você, líder, implantar o sistema de comunicação de liderança na tua unidade. Número 1. Insira a comunicação como prioridade dentro da tua unidade. Comunicação entre líderes e colaboradores. Número 2. Incentive as pessoas, a sua liderança, a fazer a mesma coisa, a fazer exatamente aquilo que ela está se propondo a realizar. Incentive a sua liderança a dar o exemplo. Número 3. Comunique sistematicamente os conceitos do posicionamento da marca. Todo e qualquer feedback que você tenha que dar, sempre coloque esses feedbacks dentro do posicionamento da marca. Número 4. Seja coerente. Faça aquilo que você fala. Faça aquilo que você diz. Proporcione isso para toda a tua equipe. Cobre isso de toda a tua equipe, principalmente daqueles que estão em posição de liderança. E número 5, use múltiplas formas e maneiras de você entregar esta comunicação. Seja ela por escrito, seja ela por e-mail, seja ela através de vídeo, através de um recado na secretária eletrônica, através de bilhetinho, através de post-it, não importa. O importante é fazer com que essa comunicação seja efetiva entre líderes e colaboradores. Somente dessa forma e dessa maneira, trabalhando um propósito nobre, é que as pessoas vão se engajar no teu projeto. Passe isso para os teus colaboradores, passe isso para os teus líderes. Repliquem essa informação, repliquem este conhecimento. E vocês vão ver e vão analisar que os resultados serão outros, completamente diferentes no dia a dia da sua unidade. Qual é o poder de uma história bem contada? Qual é o poder de uma história real? Qual é a tua história, líder? Qual é a tua história, empreendedor? Eu tenho certeza que cada um de vocês líderes, de vocês empreendedores que estejam assistindo esse vídeo, tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de desafios, uma história de alegria, uma história de muito suor, uma história de dedicação, uma história de dificuldades. E aí eu te pergunto, por um acaso você já contou essa tua história para os teus liderados? Você já contou para eles como você chegou aonde você chegou? Isso engaja. Isso motiva, isso energiza. Qual é a tua história? Pense o que você passou para chegar aonde você está. A tua história é maravilhosa. A tua história engaja. A tua história tem propósito. E o que as pessoas querem é
propósito. O que as pessoas querem é um propósito que dê um significado para elas. É isso que elas buscam. É isso que elas querem. É isso que elas desejam. E isso, líder, tem que partir de vocês. Qual é a tua história? A base para o desenvolvimento de pessoas é uma base muito simples. É um termo chamado diálogo. O líder tem que dispensar o tempo dele em prol do desenvolvimento das outras pessoas. Aí eu pergunto, aquele líder que fica atrás de uma mesa preenchendo relatórios, aquele líder que fica atrás de uma mesa só pensando em estratégias e que não cuida de fato no dia a dia de estar junto com o seu pessoal da linha de frente, ali a cada atendimento direcionando, condicionando e melhorando o desenvolvimento daquelas pessoas, isso não é líder, isso é chefe, isso é ser gerente, gerente operacional. Liderança é algo bem maior. Um líder, ele dispensa o seu tempo em prol do desenvolvimento de outra pessoa. Ele está ali junto, ele está ali sempre conversando, sempre passando um feedback. Ele vai disponibilizar o tempo dele ali para dar um feedback, seja ele qual for. Ah, Leandro, mas eu não consigo fazer isso todos os dias na minha unidade. Tire pelo menos 1 hora por dia para direcionar o desenvolvimento dos seus liderados. Um líder que não consegue tirar pelo menos 1 hora por dia para desenvolver os seus liderados ou para apresentar qualquer tipo de feedback, ele não vai ter uma equipe de alta performance. Ele não vai ter pessoas desenvolvidas. E esse é um papel fundamental do líder coach, que é desenvolver outras pessoas. Só que para isso ele tem que se dispor de algum tempo para praticar de fato essas tarefas. 1 hora por dia. Imagine uma semana. Você trabalhou 7 horas na semana, que dá quase um dia inteiro de trabalho, em prol de desenvolver as pessoas. Imagine em um mês. Imagine em um semestre. Imagine em um ano. Em um ano, qual o tanto quanto a sua equipe será melhor? Em um ano, o tanto quanto os seus resultados serão maiores. O foco não está nos processos. O foco está no desenvolvimento das pessoas. O Google não se destaca por ter os melhores e mais modernos processos, softwares, programas, enfim. O Google se destaca por ter as melhores pessoas. A Apple não se destaca por ter o melhor produto, por ter um grande valor no mercado. Ela se destaca por causa das pessoas que lá dentro trabalham. A Disney não se destaca pelo parque, pela aquela estrutura monstruosa. Aliás, existem parques muito mais maravilhosos do que a Disney. Mas a Disney se destaca por causa das pessoas que lá trabalham. E aí eu te pergunto, e você, dentro da tua unidade, o que você quer? Foque no desenvolvimento das pessoas. Este é o futuro da humanidade. O desenvolvimento das pessoas. Esse é o futuro da humanidade e o futuro das grandes empresas. Quem não pensar dessa maneira está fora. E se você está num processo de início da escolha de novos líderes, ótimo, melhor ainda. Você já tem informação suficiente de como você deve montar a sua base de liderança. Foco nas pessoas. Isso te dará legitimidade. Isso te dará autoridade. Isso te dará resultados. O que engaja então? Clareza mais coerência. O que engaja é você apresentar às pessoas quem vocês são, o que vocês querem, como vocês vão chegar lá, qual é o propósito maior, qual é o significado para cada um de chegar lá.
de entregar o melhor produto e o melhor serviço. Qual é o papel do líder, da comunicação do líder nisso tudo? Qual é a legitimidade que o líder terá em executar de fato todas essas tarefas? E qual é a comunicação da liderança que será praticada? Isso é o que engaja. Em resumo, clareza mais coerência. E da sua parte, como líder, empresário e proprietário, competência.